fazer algumas reflexões sobre esse livro tão pequenininho do Velho Testamento, Rute, capítulo 1, verso 1. Isso, olhe para a tela aí se você está sem. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós, às vezes, somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado, ouvindo isso, não se misture com moabitas, não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim por favor, houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém, a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair. Ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável?
Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios. Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha. Mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal. Meus filhos estudavam em colégios particulares. Tudo bem, está certo. Dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu não tinha mais como pagar aquele colégio. Não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu deixaria uma dívida acumular, veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo, ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público, mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer. Quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento. É o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar num ambiente desafiador. Perdi o emprego, eu moro de aluguel. E agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes, mudar
não é agradável, não é fácil, mas se é o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner, lá é o único lugar que tem comida, então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade, eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso, e precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso e isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões, às vezes, extremamente desagradáveis, principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é, mas está ameaçando o seu casamento? Descubra, ou então casa com seus amigos, entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa, e deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó. Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui um colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo. Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado. Vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso, não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser, não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros, depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então, às vezes, vão na outra igreja ali, pego o empréstimo. E assim vai. Então, tem mudanças que elas não são agradáveis. Mas nós que somos responsáveis, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3, lê para mim que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não. Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas.
O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta. De repente, um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara esses dias chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira, não. No posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à igreja batista, ele estava passando, caiu uma jaca. Nas costas dele aqui, menino. Uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo. Deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo. Chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer, você não fez nada para ter, nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças. Mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso. Muitos dormiram um dia com uma estrutura econômica toda estabelecida e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos, o Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem... Deixa eu te dar uma noticiazinha. Eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção. Só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4, coloca por favor, 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora com a morte do pai, o chefe da família, os dois rapazes, tá certo? Vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade.
Nós ouvimos isso durante o Covid. Se prepare para viver um novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, essa família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora? É que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe. Porque mamãe agora está vivendo com outro homem. Papai agora está vivendo com outra mulher. Ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo. Ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo. E eu estou sofrendo. E está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho. Uma perda. E agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho. Porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona. Entendeu? Funciona desse jeito. Tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar, a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil, foi difícil. Você acha que eu não me entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim, só vai sair depois que comer. Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí e a cueca que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona. A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais. Se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom. Você gostaria que ele tivesse ido embora? Não. Foi desagradável? Sim, mas ele foi. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais. Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa, você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio, normalmente também vai perder as visitas,
os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver. É uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram e o que aconteceu? Morreram. Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, ó. Eu vou aqui eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem uma, 2 ali. Tem mais aqui? 3 viúvas. 4 viúvas. 4 viúvas. 4 só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aquilo, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok? Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstância. Adaptação é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha. Está faltando endereço? A gente envia missionário. Pode notar. Entende? Você tem que se adaptar. Está certo? A igreja da parede escura. Não sei quem arrumou essa história de cor, porque não pode usar cor nenhuma. Vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. É isso aí. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então, trabalhe, adapte-se, viva, porque o Senhor é contigo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu? Ah, pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação. Há uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência,
como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais, principalmente. Nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe, vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são 2 noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer, na verdade, é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura. É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Rolha de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menino que você queria namorar na escola? Que a menina falava, sai para lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cid? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Abraçava a travesseira. Isso, bananeira, essas coisas. Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mãe! Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com o meu, a minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos.
Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, olha essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Aquele ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona. E toma-lhe gelo, E a guria mesmo estava lá pulando de novo, esqueceu até. Eu falei, agora, só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável. Entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependente. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava, minha mão, estava bem assim. Aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho. Tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer! Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas. É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você, lado de longe. Te arrebento, garoto! E você ficava chorando, andando assim, para lá e para cá, desesperado. Entrou em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa, não corre atrás. Ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí. E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita para ver. Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você está rindo, mas é sério. Ele já tem. Gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que. Me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava. Sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do... Então vamos botar essa nova geração. Umas mães bobas. Meu menina. Não pula, não. Pula, garoto, pula. Alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar. Porque pai é assim, né? O menino pula,
Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18. Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora, não dá para ficar comigo, eu sou velha demais, não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo. E quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel: eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar, não, sua postura? Então tá bom. Então troque sua liberdade por uma gravidez sem um marido. É o que a gente vê acontecer com algumas adolescentes. Agora eu me arrependi, mas agora a porta do arrependimento fechou. Mas Deus vai perdoar uma adolescente que engravida? Claro que vai, mas o bebê não vai perdoar. Ele precisa de tempo, cuidado, carinho, recurso, que ela já vai descobrir que não pode mais oferecer a sua vida. São portas que se fecham. Você recebe inúmeras oportunidades para se relacionar de forma íntima com Deus. Não quer, vai sentar na igreja perto de quem não deve, quem vai roubar sua atenção, quem vai envolver você em fofocas, em situações desagradáveis. Mas inúmeras vezes você recebeu uma direção de Deus de que não era ali, era para mudar, mas quando a porta se fecha para os negócios, se fecha para o casamento. Já faz tempo que seu cônjuge está dizendo a você que essa porta está
Não acredita que vai fechar? Então espera. Espera. Uma hora a porta fecha. Então, a verdade é que a vida é sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu. Ela é sua. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. Agora, a verdade é que suas decisões sobre trabalho, família, casamento, filhos, fé, elas precisam sofrer mudanças, adaptações temporárias, adaptações permanentes, correções de rota, mas a vida é sua. E hoje o que eu mais tenho visto como pastor é o seguinte: são gente que vão morar no céu. A gente vê o coração da pessoa. E pelo coração, a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vê nitidamente que aquela pessoa vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada no casamento. Vai sofrer com o filho até o último dia de sua vida, porque não criou um filho, criou um dependente. Então todas as decisões do filho sempre reverbera aqui. Então o filho nunca conseguiu virar uma flecha para ir embora. Ele é sempre uma flecha na aljava, ele nunca foi arremessado. Então as pessoas vão para o céu com uma vida bem ruim aqui na terra. É a maioria das... Eu vejo isso. Porque nós temos duas coisas a nosso favor, irmãos. E eu encerro aqui. A graça. O que é a graça? A graça é a bênção de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Mas de Deus nós também temos a misericórdia. E a misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Mas a vida é sua, o casamento é seu, o filho é seu. O que dói hoje para você corrigir seu filho, também doía nossos pais. Mas eles toleravam a dor e nos colocaram onde nós estamos. Hoje nós estamos lutando contra todo um sistema. Vocês viram essa semana, acredito eu, alguém que se enxerga de um jeito, tá certo? E não tem problema nenhum em você se enxergar de uma forma. Como eu disse, a vida é sua. Se você se enxerga um homem sendo uma mulher, se você se enxerga uma mulher sendo um homem, você tem todo o direito de se ver dessa forma. Ele é seu. Mas quando você quer estabelecer um relacionamento de respeito, de que para que alguém te respeite, precisa desrespeitar a si mesmo, isso começa a gerar problema. E o pior, quando alguém quer pegar a forma com que se vê e transformar isso numa lei, se você pensa que não tem nada a ver com você, é porque você não sabe que se isso vira lei, isso vai ser ensinado na escola de seus filhos e de seus netos. Então, às vezes, eu acho que hoje não existe mais isso, mas antigamente era muito comum. Alguém anunciava o aumento do combustível, você encontrava alguém que dizia assim: eu quero lá saber de combustível, rapaz, eu nem carro tenho. Ele nunca teve a noção de que o alimento dele é transportado pelo combustível.
porque sucatearam as nossas ferrovias. Porque se as ferrovias do nosso país funcionarem, elas quebram as empresas de caminhões e de pneus. Então é muito mais profundo e complexo, né, do que se pode imaginar. E que aumente isso, aumente aquilo, crie isso, crie aquilo, o que tudo isso vai exigir de nós é uma nova adaptação. Fique de pé nesse momento, porque é para esse dia a dia que nós vamos já já. E que o Senhor seja conosco nessa caminhada, nos fortalecendo, para que possamos entender que somos responsáveis por nossa casa, pelo futuro de nossa família, pelo nosso casamento, e vamos viver as mudanças que forem necessárias para guardarmos a nossa casa e a nossa família. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus.